Olá de novo, todo mundo. Estamos começando aqui o segundo bloco e dessa vez eu que vou fazer as perguntas para o Dr. Michel. Dr. Michel, recentemente você tem organizado uma série de obras, né? De publicações, para ser mais exato, é uma coleção, é um livro, né? Sobre responsabilidade civil. E eu fiquei sabendo que foi inclusive para o STJ, a primeira edição, né? Que, se não me engano, de 2020, não foi? 2020. Isso. E agora vai surgir uma segunda edição, não é? Segunda edição. E que o senhor também participa dessa edição, né? Fazendo toda mas de forma muito modesta. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa obra, né? Qual que foi a ideia da obra, como é que você organizou, os desafios. Eu digo que a obra de responsabilidade civil de 2020 foi um sonho de menino que eu tinha. Eu sempre estudei pelo Silvio Venosa, pelo Nelson Rosenwald, pelo Rodolfo Pamplona, pela Giselda Eronaca, que é a maior civilista nacional, e outros também. E eu consegui reunir todos nesse livro. Então, quando eu consegui fazer a reunião e teve a materialização também dessa obra, eu pensei em conseguir realizar o sonho de menino. Que bacana. Então, esse livro ele foi caminhando pelas bibliotecas nacionais, a UFPR, a UFMS, IDP, tem diversas bibliotecas. UFMS do Mato Grosso do Sul. Mas ela está em todos, está na UFRJ também, está aqui na Universidade Federal do Paraná também. Então, ele foi um trabalho, um sonho meu, individual, orgânico, e que ele acabou expandindo também de uma forma muito orgânica. O feito mais alto que eu considero é justamente a biblioteca do STJ, e a quantificação de citações que eu consegui com esse livro. São 730 menções, então é muita coisa. Sim, São quase 1000 pesquisadores ali citando uma obra que você organizou, que você acabou... E eu confesso também que a organização de livro é muito mais difícil que você fazer um livro autoral seu. Você está trabalhando com várias pessoas. Eu imagino que seja. Várias cabeças, então pessoas que não querem mais escrever, pessoas que perdem prazo. Pessoas que não têm habilidade. Faltou gestão de projetos, né? Exatamente. Então, assim, são projetos bacanas para quem é professor e ama ser professor. Eu acho que o livro é uma materialização da vida do professor também, porque ele fica eternamente no mercado, na praça, na academia também. Então, eu penso isso. Foi um sonho de moleque meu. Dizem que você tem que fazer 3 coisas na vida, né? Plantar uma árvore. Eu acho que eu nunca plantei. Ter um filho. Não tenho. E escrever um livro. Então, falta mais da metade de tudo que eu tenho que fazer. Um terço tá resolvido. Já foi, né? Um deles já foi. É isso aí. Mas eu penso o seguinte, Rogers, para quem nós que somos da docência, nós precisamos da materialização de trabalho acadêmico científico, porque é um dos únicos moldes que você também deixa o seu legado aí também. Nós sabemos que ninguém é eterno, né? Todos nós nascemos sozinhos e morreremos sozinhos também. Então, mas o legado precisa ficar. E o legado são conexões que nós temos, claro, e ficam eternos aí no mercado também. A gente aprende muito, né? Não só lendo, mas compartilhando. Eu acho que o conhecimento que não é compartilhado, ele acaba sendo desperdiçado. Exatamente. E o livro é uma grande invenção tecnológica. Se você for ver, talvez seja a melhor de todas. Sim. Porque de forma simples você consegue passar aquela informação, aquele conhecimento de forma resumida e consegue compartilhar para muitas pessoas. Não sabe para onde essa mensagem vai acabar indo. Não sabe mesmo, que cada dia tem citação nova e cada dia eu recebo feedback de seu livro mudou a essência do escritório. Como assim mudei a essência do escritório? Puxa, muito bacana. Porque como organizador tive essa pegada mesmo de sonho, de robustez e buscar as pessoas que eu estudei. E é um sonho abusado. Inclusive eu escutei do Silvio Venosa, que é um dos maiores juristas nacionais também, no escritório dele. Você é um rapaz, um menino abusado. E eu gosto de gente assim. Então, isso é o X da questão da gente também, da vida. A gente precisa de um certo abuso para a gente conseguir algumas coisas. Usar, né? Exatamente. Você sabe que a palavra risco, né, vem do italiano arcaico chamado risicare, e na origem desse vernáculo era ousar, significava ousar. Então você não consegue arriscar, ou seja, se você não corre risco,
Se você não ousa, você não exerce Não tem atividade inovação, física, não tem inovação. Então, ousar faz parte, né? Arriscar faz parte. É importante que você arrisque. É tal da lei do elevador. Poxa, eu peguei o elevador, subi até aqui, mas ninguém me falou que não podia fazer isso. Exatamente. Só porque eu fui o primeiro a fazer, né? Então, é importante, você tem que ter... A sorte favorece os ousados. Exatamente. E eu tenho uma história também, Rogers, que eu nasci em Aquidauana, interior do Mato Grosso do Sul, uma família paupérrima, a gente vendia leite na rua, então a minha história não é muito favorável para entrar no campo jurídico. O campo jurídico, quem é muito bem projetado já vem de uma família que impulsiona isso, auxilia para isso ocorrer. E eu não tive nada disso, então foi no sonho de moleque mesmo. E o Venosa, quando me falou, você é um menino abusado, de fato, E né, faltou te dizer que você é um menino abusado, talentoso, inteligentíssimo, né, e dedicado. Porque não existe nenhum resultado sem trabalho, sem esforço, sem dedicação, né, sem conhecimento. As coisas não vêm assim. Não vem nada vem. Não é efeito Dunning-Kruger. Né? Não é uma Não é por pretensão aí. solta, né? Tudo Não é uma muito bem pretensão solta. pensado. Tem que ser planejado, tem que ser pensado e tem que ser bem executado. E você fez por merecer. Isso é meritocracia. E é muito bacana a gente ver no Brasil quando iniciativas baseadas em mérito, no próprio mérito, elas acabam sendo reconhecidas. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa obra de responsabilidade civil. Eu sei que o livro é feito em capítulos. Isso. Cada autor contribui com um capítulo? Qual Cada foi a autor, tua ideia? na verdade, a contribuição por capítulo são 2 autores por capítulo, né? Então essa é uma tolerância acadêmica que nós temos. Certo. Mas esse que você participa, inclusive, ele já vem com 2 selos, ele já vem com um selo editorial bastante respeitado, que é a Academia Paulista de Direito. Que bacana. Ele é validado pela Academia Paulista de Direito. Eu conheci a editora-chefe da revista da Academia Paulista de Direito em Roma, e sentada num cantinho lá no evento que eu também estava participando, e ela me falou assim, qual que é o seu nome? Eu me apresentei de uma forma bastante geminiana, né? Que é exibido. Eu não acho assim, de forma alguma exibido. Aí ela falou, cara, eu preciso de alguém também jovem para fazer parte da academia. E depois também já estava Que legal, cara. fazendo esses trâmites de livro. Ela falou, se um dia você quiser, nós vamos certificar uma obra sua de responsabilidade civil. Então chegou o momento de certificação dela também. O que uma academia paulista de direito pode representar? Lá tem os maiores juristas nacionais, então é como se fosse outro presente que a vida está me dando, além do... Eu não falo que é volume 1 e do volume 2, não é uma sequência, porque são editoras diferentes, né? Agora nós estamos com a editora Totti, que é de Londrina, e... Aqui do Paraná. Exatamente. Pé Vermelho. Exatamente. É o Bruno Fuga, que é o diretor dela, o dono dela também. Que bacana. Mas assim, são sonhos, cara. Eu acho que todos nós trabalhamos com sonhos. Independentemente da idade que você tiver hoje ou amanhã, você precisa trabalhar com sonhos. E perguntar também, né, o autoquestionamento. O que eu faço para realizar esse sonho? Como que eu chego até esse sonho? Eu estava dando aula de mentoria ontem, no feriado, e um aluno me perguntou, 35 anos e esse currículo. E aí, como que o senhor me explica isso? Eu falei, pô, é sonho e suor. Não, amigo, é talento mesmo. Transpiração maior do que a inspiração, né? Não é isso que falam? Transpire mais do que se inspire nas coisas. A gente tem que almejar as coisas maiores, né? Não ter sonhos pequenos. Exatamente. Diz aí que os poetas falam que você tem o tamanho dos seus sonhos. Se você almeja grande, sonha grande, alcança grande. Por que não? Né? Eu acho muito interessante, me chamou a atenção, eu não sou da área jurídica, então não posso falar nada a respeito, né? Minha visão é uma visão leiga, mas do que eu olhei da primeira obra, da primeira edição, me pareceu bastante plural. Uma bíblia, porque tem 1000 páginas, né? Além dele ser bastante vasto, bastante plural. Cada um tinha a sua visão sobre determinado tema e cada um podia colocar ali, fundamentar.
Como eu fiz um segundo também, né? Exatamente. A liberdade de cada campo tem uma liberdade. E são complementares. Um artigo acaba complementando o outro, né? Se chamam os artigos de capítulo, mas eles são artigos que um acaba complementando a visão do outro. Na parte técnica do jurídices, né? Que eu não entendo muito, me pareceu bastante relevante cada contribuição, cada autor, e bem guiado os temas, né? Então, se não tem sobreposição de temas, você tem uma visão daquele autor sobre aquela questão específica. É interessante você citar isso porque, inclusive, eu tive pessoal da farmácia escrevendo comigo. E eu queria saber qual que é a responsabilidade civil desse farmacêutico mesmo. Né? Como que o conselho dele reage, como que ele também vai reagir e responder civilmente na sociedade. Que todo mundo tem a dúvida, o que é responsabilidade civil? Responsabilidade civil é reparação de dano ou prevenção de dano, e que tem tudo a ver com a sua ideia também de risco. Você faz uma prevenção, mas também se ocorrer algum tipo de situação danosa lá na frente, nós acabamos tendo essa questão também da compensação desse dano. Rogers, como que funciona? O que é responsabilidade civil para você dentro do seu campo? O que nós podemos dialogar acerca disso? Olha, tem muitas implicações da responsabilidade civil, né? Dentro de gerenciamento de riscos. O interessante, que aí o mérito não é meu, é o de um autor famoso chamado Nassim Nicholas Taleb. Ele é um dos papas aí do gerenciamento de riscos, é muito famoso, autor de best-seller. Ele é um cara de trading, né? Que acabou vindo virou professor acadêmico e começou a falar sobre gestão de risco de uma forma a desmistificar os conceitos. E inclusive agora teve recentemente envolvido numa polêmica com relação a Bitcoin, etc. Mas o interessante do trabalho do Taleb é que ele tentou fazer um livro sobre responsabilidade civil e mudou de ideia. Né? Ele conta Mas a formação dele não é jurídica. Não é jurídica. Assim como eu, ele é um cara fora, só que ele é um cara que trabalhava com bolsa de valores, né, trading. Ele era dessa área financeira, investimento. Então é outro foco. Inclusive não tem nada a ver com a minha base, né, com o meu background. Mas o interessante do Taleb é que ele foi fazer um livro para falar de riscos e de responsabilidade civil e desistiu no meio do caminho. Conta ele que ele pegou uma pilha de livros lá, jurídicos, e no meio da coisa toda, da pesquisa dele, ele falou assim, sabe de uma coisa? Eu vou largar a mão disso, vou fazer o que eu sei. E ele se baseou muito, né, num conceito chamado skin the game, né? Colocar o jogo, a pele em jogo. No Brasil saiu traduzido como assimetria, não sei o quê, papapá, mas o original em inglês era skin the game, ou seja, o pele em jogo. Então ele começou a pegar vários exemplos, inclusive questões históricas, mostrando situações onde você havia duas partes, né, de um negócio, duas partes interessadas, em que um tentava transferir para o outro todos os riscos da operação ou riscos ocultos da operação, tornando aquela relação comercial assimétrica. Abusiva. Eu chamo isso de potestativo no direito, ou seja, só um assume o risco e o outro não. Exato, mas tem que fazer isso fazendo isso de uma forma velada, sem sair muito na cara, né? De forma que você conseguisse só ter acesso àquela parte que estava com a intenção ruim, né? Com a intenção de prejudicar a outra, ela só teria acesso aos benefícios, mas aos riscos, às ameaças, ao que poderia prejudicar, ela estava transferindo aquilo para outra parte. Dando aperto de mão, sorriso na cara, tapinha nas costas. Então o que ele pegou? Ele pegou isso, colocou isso num livro e falou assim, olha, eu vou ensinar para vocês o que é risco de cauda. Eu achei muito bacana que ele ensinou o risco de cauda, que é um conceito matemático, estatístico um pouco mais complexo, mas ele desmistificou isso,
colocou isso de uma forma muito fácil e explicou o seguinte, cara, risco de cauda é tudo risco oculto que tem baixíssima probabilidade de acontecer, mas o impacto pode ser razoável, né? E não acontece sempre, então eu posso esconder ele, né? Eu posso colocar ele disfarçado pelos cantos, eu posso passar para outra parte sem o cara perceber. Numa curva de distribuição normal, a gente diria que o risco de cauda está nas pontas, né? Aquela curva de distribuição do sino. Então, ela estaria ou nessa ponta esquerda ou na ponta direita, mas ele é um risco com baixa frequência, né? Então não vai acontecer. Mas se ele acontece, por exemplo, o cara constrói uma casa, caiu a casa, morreu todo mundo. É um risco de cauda. Quem é que vai ser? Quem que responde? Responder por isso. Aí o Taleb fez uma pesquisa mais abrangente, pegou lá do Código de Hammurabi, desenterrou o Código de Hammurabi e falou assim, olha, no Código de Hammurabi, lei do talião, olho por olho, dente por dente, quem vai responder é o cara que construiu a casa, ele vai morrer por causa disso. Tá, houve evolução desse entendimento? Houve. Quais foram as mudanças? Aí nesse artigo eu explico quais foram as mudanças, como é que isso aconteceu, como é que foi entendido a relação da incerteza, do risco e da responsabilização civil, porque, por exemplo, o antigo grego, ele não poderia ser responsabilizado, né? O grego até o século V a.C., ele não poderia ser responsabilizado por uma coisa que ele não fez, ou que ele acha que ele não fez. Ah, eu pulei a cerca e traí minha esposa. Mas eu fui seduzido pela deusa, qualquer deusa da beleza. Vou tentar excluir, né? Vou tentar excluir tudo isso para justificar o meu erro. Teve uma deusa lá que me seduziu, só que esse era o entendimento grego na época. Afrodite seduziu o coitado do grego e ele acabou traindo a esposa. Só que aquilo não era responsabilização civil. É a mesma coisa da gravidez do Boto. Por aí. É que hoje a gente tem outro conjunto de regras, de ética diferente daquela época. Mas naquela época, no berço da civilização nossa ocidental, o grego estava mais preocupado com a vergonha e com a culpa do que... com a vergonha e com o medo do que com a culpa. Então você tem uma transição entre uma civilização baseada em vergonha e medo, uma civilização baseada em culpa. Quando existe culpa, vai acontecer a responsabilização. Por exemplo, aí é um outro autor muito interessante que eu gosto muito, que é um psicanalista junguiano chamado Luiz de Zoya. Ele escreveu um livro chamado Cricitar e Culpa, que ele começa a avaliar as bases do desenvolvimentismo moderno, né, da nossa civilização. E ele coloca o seguinte: entre Ilíada e Odisseia, que são duas grandes obras da antiguidade, você vê uma mudança de postura dos gregos com relação à responsabilização civil. Por quê? Porque na Ilíada, né, que vem antes da Odisseia, parece que tudo é culpa do destino, dos deuses. Poxa, Odisseu ou Ulisses é um cara que mente bem. Mas isso não é problema do caráter dele. É porque ele tem uma capacidade que um Deus deu para ele para poder mentir. Então ele pode mentir, ele deve mentir. Ele tem essa liberdade. Ele tem essa liberdade, ele tem esse poder, esse superpoder. Ele não pode ser responsabilizado pelos atos dele, porque fatalmente o destino quis que ele fizesse isso. Agora, na Odisseia, você já vê que Zeus, por exemplo, já começa abrindo o livro dizendo o seguinte: olha, vocês mortais que vivem culpando os deuses pelas suas finitudes, pelas suas desgraças, vocês são muito responsáveis. Vocês causaram isso. Então há uma mudança de mentalidade. Então muda de uma civilização baseada em medo, né? Uma civilização baseada em culpa. Culpa pelo quê? Pelo que eu fiz, pela consequência dos meus atos. Mas eu só posso medir consequência se eu entendo que eu sou autor do que eu estou fazendo. Sim. Então é bem interessante. O Zoya, ele mostra isso, essa transição, de uma forma muito clara no livro dele, né?
usando toda a base, né, da cultura grega. Ele é um cara que estudou muito isso. E a gente consegue ter um entendimento que o risco, na verdade, gestão de riscos, ele tem que ser relacionado com eventos de causa e efeito. Porque se é tudo uma questão de fruto do acaso, não tem por que eu fazer gerenciamento de risco. Então, nesse caso, né, quando há essa mudança na cultura grega arcaica, eles lançam a base da responsabilização civil na nossa civilização, na nossa cultura, que vai ser toda a base, né, inclusive dos códigos. E aí a gente pode voltar para o Taleb, e o Taleb explica isso. Olha, existia um código lá atrás chamado Código Justiniano. Né? Esse Código Justiniano, ele fazia menção a uma lei chamada Lex Rhodia, que era a lei de Rhodes. A lei de Rhodes, ela mandava, ela não pedia, que você, ao invés de transferir risco, você compartilhasse o risco. Ou seja, aquilo que foi perdido por causa de todos, também vai ser distribuído em benefício de todos. Essa lei foi perdida, não existe mais, mas o Código Justiniano mencionava ela. Ali nasce o germe da responsabilidade civil na nossa civilização. Eu não sou nenhum jurista, mas eu estudei, Fã. Mas eu estudei, o Taleb também estudou isso. E o bacana é pegar esses elementos da cultura, que são elementos gerais, para trazer, né? E esse artigo fala sobre ética. Então, na verdade, a gente está buscando as bases éticas para trabalhar com incerteza, com risco e também com a responsabilidade civil. Então, toda a ideia do gerenciamento de riscos é você diminuir as assimetrias. Toda e qualquer assimetria é uma relação não só comercial, mas uma relação entre as partes. Por isso que precisa do gerenciamento de riscos. Porque ele vai identificar esses riscos, vai eliminar ou vai tratar eles. O mais importante, não vai permitir que eles permaneçam ocultos. E o artigo é bem interessante, que ele desenvolve um pouco mais sobre isso, né? Bacana, mas o que seria esse risco de cauda? O que é isso dentro da sua pesquisa aí, da sua publicação que sai em outubro? O que é risco de cauda? Risco de cauda é um risco de grande impacto, né? Ele pode ter um grande impacto, mas ele tem uma baixa frequência. Entendi. Dá um exemplo para você. Por que havia cambistas dentro do Templo de Jerusalém quando Jesus entrou? Quer dizer, então, dizem que muitos estudiosos, teólogos, dizem que Jesus não teria sido condenado à morte se não tivesse agredido os cambistas dentro do templo. Mas por que aqueles caras estavam fazendo lá, para começo de conversa? Por que era prática, dentro de um templo religioso, você ter trocadores, né, agiotas, trocando dinheiro dentro do templo? Qual que é o sentido disso? Então, olha só. A coisa já não estava certa aí. É que era o seguinte, a moeda que eles usavam dentro do templo era um tal de ciclo, que era uma medida de massa, de peso. Um ciclo, ele tinha lá esse peso, né, que era o próprio nominal do próprio ciclo, mas ele era feito com teor de prata. As minas de prata da cidade de Tiro, elas tinham 90% de teor de prata em cada moeda, em cada moeda utilizada no templo. Só que as demais províncias romanas, lembrar que a Judéia era uma província romana, elas não tinham esse teor de prata. Elas tinham talvez menos de 1/8 do que tinha essas moedas cunhadas em Tiro. Então, o objetivo daqueles agiotas, daqueles negociantes dentro do templo era impedir que acontecesse a inseminação, né, a mistura de moedas que vinham de fora e contaminasse aquele mercado. Que aquilo seria um risco de cauda. Eles estarem comprando gato por lebre, usando uma moeda que valia muito menos, e o cara que estivesse fazendo o câmbio, né, estaria ganhando uma moeda que vale muito mais. Então, esse tipo de risco de cauda, ele é um risco que você consegue ocultar da outra parte, sem a outra parte perceber que ela está sendo enganada.
Essa é a origem do termo risco de cauda. Mas o importante é que, se você tomar as medidas necessárias, né, isso vai acontecer? Claro que vai acontecer. Só que a legislação, ela precisa coibir isso. Então, teve várias situações, né, que o Taleb cita também nesse livro Skin the Game, que ele coloca muito claramente que são situações que tinham risco de cauda, foi evitado, e como é que você conseguia trabalhar aquilo de uma forma ética, né? É muito importante, você sabe muito melhor do que eu, que a ética ela tem que ser mais rígida do que a lei, do que a parte legal. Sim. A gente espera que ao longo do tempo a lei acompanhe a ética, mas nunca o contrário, né? É muito difícil, né? Isso. Então, o que acontece? Por exemplo, teve uma situação muito interessante que havia dois filósofos estoicos. Eu acho que um se chamava Antígonas, né? Antípato era o nome do aluno, né? Então, Diógenes de Babilônia e Antípato de Tarso. E esses dois filósofos estoicos tinham que discutir uma situação ética, que era justamente uma época de muita fome, escassez de alimento. Rhodes estava com um problema de abastecimento, e Alexandria, localizada no Egito, sempre foi celeiro de cereais, né? De trigo, etc. E dali saiu um carregamento de milho, não só esse carregamento, mas vários navios carregados de milho a caminho de Rhodes. E havia um negociante, né? Um trader, né? Daí talvez desde sempre. Por isso que talvez o Taleb tenha se atraído por esse exemplo, que ele estava em Rhodes e estava negociando os valores. Ele sabia que o valor do grão ia cair, porque tinha mais oferta, tinha mais navio vindo. Mas essa informação ele estava detendo, ele não queria revelar para os compradores em Rhodes. Aí o Diógenes perguntou para o Antípato, para o aluno dele: e aí, qual que é o correto a fazer? Eu acho que ele tem que divulgar só o que a lei determina. Vantagem dele, tem mais informação. E você, Antípato? Não, eu acho que o cara tem que revelar tudo. Ele tem que ser transparente com a oportunidade, né? Ou com as ameaças. E o interessante é o seguinte: ao longo dos séculos, né, foi caminhando, o entendimento geral foi caminhando para essa posição do segundo, né, do Antípato, mas não de forma tão descarada. Por exemplo, tem uma lei chamada, se não me engano, interdito de Gahar, que hoje ela faz parte da lei islâmica chamada Sharia, que ela procura coibir esse tipo de vantagem muito grande de uma parte sobre a outra. Só que uma desproporção contratual. Essa desproporção. Só que ela não torna ilegal isso. Por exemplo, essa situação dos navios não chega a ser contra a Gahar, né? Ou contra a Sharia. É antiético, mas não é ilegal, certo? Não é ilegal. A mesma coisa do contrato de adesão que nós temos. Exatamente. Você não muda nada. Ou você aceita, ou você não aceita. E outro exemplo muito interessante que tem hoje em dia, você tem grandes promotores de eventos, né? Aqueles vendedores que querem te vender um apartamento, te vender uma participação num empreendimento imobiliário que é fantástico. Aí o cara faz todo um discurso maravilhoso e te oferece um brinde estupidamente caro. O que acontece com a pessoa que está do outro lado, né? O comprador? O cara fica constrangido e, como ele recebeu aquele presente estupidamente caro, ele não consegue dizer não para o comprador. Isso, no interdito de Gahar, é ilegal. Porque ele tá constrangendo o comprador, a outra parte. O cara não pode dizer não, o cara não pode avaliar bem o risco. Ele está sendo constrangido. E tem uma venda casada aí também. Tem uma venda casada também. Se eu te oferto algo com
Então, além de antiético, também é ilegal sobre esse foco, porque eles se aproximam mais da visão que o Antípatro tinha, né? Que você não tem todas as informações, você não está deixando que a outra parte consiga entender no que ela está se metendo. A clareza do negócio jurídico. Que na verdade tem uma grande manipulação psicológica, né? Então, o interdito de Carrara, ele queria inibir esse tipo de coisa. Só que nas relações humanas, quanto mais você tem conhecimento da situação do teu próximo, né? Quanto mais recíprocas são as relações, mais difícil é você cometer esse tipo de coisa, né? E aí interessante aqui, por exemplo, se você tem lá uma comunidade de pescadores, os caras sabem que tem restrição de pesca em determinados meses do ano. Que se você começar a pescar ali, você vai prejudicar outros pescadores também da mesma comunidade. Além do sistema todo. Você vai fazer isso? Não, não vai fazer isso. Porque você sabe que vai prejudicar. Mas pensa no nosso jeitinho brasileiro, né? Poxa, ninguém está vendo que eu estou pescando. Se eu pescar, só eu pescar, e o outro não pescar, eu vou acabar ganhando com isso. Só que isso acaba dando errado à medida que você tem uma comunidade pequena. Agora, se você aumenta a escala, se é uma comunidade pequena, não é mais uma comunidade, já é uma cidade, são entes que eu não conheço, mais difícil ter essa preocupação com a reciprocidade. Aí eu tenho esse risco de cauda numa escala muito maior. Isso acontece, né, Rogers? Porque a nossa sociedade está incutida nisso hoje. Então é o jeitinho nacional que nós temos de ajustar tudo, né? Não pode, mas pode. É proibido, mas eu acabo fazendo porque o Rogers fez, o Marcos fez. Mas é complicado eu fazer isso na tua frente sabendo que eu estou prejudicando você. Exatamente. Agora, quando você é uma entidade abstrata, fica um pouco mais fácil fazer isso, né? Então, eu acho que a gente perde, quando a gente ganha a escala, a gente perde essa sensibilidade que essas legislações, mesmo o interdito de Carrara, né, incipientes, tentavam fazer no passado. Porque elas tentavam passar o seguinte: o que o Código Justiniano, o Alex Rodia, que não existia nem mais naquela época, tentava dizer? Tentava colocar para a pessoa o seguinte: cara, você é responsável pelo teu próximo, você não pode transferir todo o risco para ele. Você tem que ser sensível, você perdeu ou você ganhou, você perdeu, ganhou junto. É uma responsabilidade coletiva. Compartilhada. Coletiva também. E coletiva. Porque o risco, ele é um risco do empreendimento. Só que hoje a gente faz isso de uma forma até automática, no café da manhã, e jogando contra o nosso próximo, não consegue perceber que ele está na outra ponta. Isso é muito ruim. Tem até uma discussão sobre política hoje, né? Representatividade política. O que é mais efetivo? Representação distrital, representação como a nossa de hoje, que é a majoritária, né? Se não me engano. Isso. E acha-se que não, o camarada agora já não é mais um vereador aqui da área, ele virou de espectro político. Mas, na verdade, ele aumentou a escala e as assimetrias são muito grandes. Então, ele não consegue mais representar aquelas pessoas no bojo que ele está inserido. Então, até o Taleb faz uma brincadeira, né? Eu, a nível nacional, eu sou republicano. Só que a nível local aqui da família, eu sou comunista. Sim. Entendeu? Muda o molde, né? Se você tira do contexto, fica absolutamente irreconhecível qualquer referência, né? Porque eu vou fazer aquilo para me aproximar das pessoas e tornar as relações mais simétricas. Mas se eu tiro o contexto de jogada, a simetria aparece. Eu não consigo mudar isso. Então, é muito ligado a contexto. É a ideia do consciente. Se eu não tenho a ideia não consigo entender qual que é o tamanho da floresta, o que adianta eu pegar essa ou aquela árvore? Eu preciso entender o meu contexto todo. Por isso que gerenciamento de risco é uma disciplina consciente, gestão de processo também é uma disciplina consciente. Eu preciso
ter uma visão do todo, né? Não é só sistêmico, é saber como uma parte se relaciona com a outra. E aí a gente pode entrar também no papel dos líderes, né? Que a gente tem hoje em dia. Eu acredito que o líder do futuro, ele é um líder que não pode ser um líder generalista, né? Ele não pode ser tão superficial com aquilo que ele lida. E nem muito focado também. Também não pode ser tão focado, embora ele precise de especialistas para poder dizer o que fazer, mas ele tem que ter a capacidade de fazer nexo entre uma coisa e outra. E essa ideia não é original. Essa ideia vem do professor Walter Longo. Ele escreveu um livro chamado A Era do Nexo. É um livro mais antigo, acho que 2009. Ele fala do nexialista. Ele comenta que na década de 50, 60 havia uma historinha, né? uma ficção científica chamada A Viagem do Space Beagle. E nesse livro, nessa obra A Viagem do Space Beagle, a Terra ela é invadida, ela é destruída, e uma espaçonave ela tem que viajar para o espaço sideral com um especialista de cada área. Entendi. Como se fosse uma Arca de Noé. Uma Arca de Noé só de gênios, só de gênios. E o único cara que não era especialista em porcaria nenhuma era o tal do nexialista. Aí com aquelas séries de ficção científica, Star Trek, que você para num planeta, aí desce um ET com antena, era mais ou menos assim. E aí eles desciam da nave para resolver algum tipo de imbróglio, de situação, e o único cara que conseguia fazer a turma trabalhar junta era o nexialista, porque ele percebia o que um era capaz de contribuir e como é que o outro poderia contribuir. Ninguém tinha visão do todo, ninguém conseguia fazer a conexão do todo, mas ele conseguia ver essa visão do todo, mas não conseguia executar as partes, porque ele não era especialista, mas ele colocava as partes para conversar. Dali que o Longo pegou o termo nexialista. E hoje o líder que vai implementar LGPD, que vai colocar gerenciamento de riscos, que vai trabalhar com todo esse compliance que a gente tem, que é um arcabouço tão grande, ele tem que ser nexialista, tem que ter a capacidade de fazer cada um trabalhar com uma parte ao mesmo tempo, sem deixar a coisa desandar. Organizar uma equipe, digamos assim, com uma visão mais aberta. Exatamente, multidisciplinar. Muita gente fazendo coisas diferentes, apesar de ser a mesma pessoa, ela usa chapéus diferentes. Ela é dona do risco, mas ela também é dona dos dados pessoais, ela também é dona do processo. Quer dizer, ele vai fazendo vários trabalhos ao mesmo tempo, né? Tem várias competências, mas seguindo o mesmo fluxo de processo. A gente chama isso de organização horizontalizada, né? Entendi. Não é uma organização verticalizada porque ela não segue o organograma, ela segue o fluxo de trabalho, o fluxo de processo. Então, vai passar por todo mundo, passa pela empresa, passa pelo fornecedor, volta para a empresa, depois vai para o fornecedor, mas segue sempre o processo. Essa é uma organização do futuro. E é interessante porque quando você fala desses pontos da sua pesquisa também, quando nós puxamos o nexo para o direito civil, nós puxamos o nexo como meio de prova. Então, quem fez isso, quando fez e por que fez. Exatamente. E quando você falou também das pessoas que eram isentas de responsabilidade, até hoje nós temos, né? Se você pegar o Estatuto da Criança e Adolescente, o que uma criança responde hoje? Medida protetiva socioeducativa. Quem responde são os pais com o limite de seus bens. Então, a história da humanidade ela se repete também. Ela vem com essas proporções muito similares. Então, o que eu penso hoje também de responsabilidade civil no meu campo e no seu é justamente isso. No final das contas, nós vamos ter um quantum ali, uma indenização. Porque o que acontece no seu campo quando alguém erra alguma métrica dessa e causa um prejuízo gigantesco para outra pessoa? Tem que responder, né? Ela vai ter que pagar. Vai ter espera-se que tenha uma consequência, né? Se você não for um político famoso... Exatamente. Que daí ele vai para outros possa mudar as regras, né? Exatamente. Mas se você é um mero mortal, você vai acabar tendo que responder. Tanto que quando você identifica o risco, a etapa subsequente, que é tratamento de risco, você avalia que tipo de resposta você vai dar para aquele risco. Você evitou? Não. Você
mitigou o risco, tentou diminuir ele, você aceitou? Aceitou por quê? Você eliminou o risco? Não. O que você fez? Então você tem que responder por que você fez aquilo, né? Ou por que você não fez aquilo. Isso é tão importante quanto... porque se você também tem o dever de fazer, aí você é omissivo e aí... As coisas simplesmente não acontecem. Na verdade, não tem como você atuar sobre o risco diretamente. Você atua sobre os fatores de risco, né? Eles trabalham como se fossem causas fundamentais. E o risco é o efeito. Então, se eu tiver mais fatores de risco, eu tenho maior probabilidade de ter aquele risco acontecer, aquele efeito acontecer. O resultado na ponta vai acontecer. Se eu trabalho sobre as causas fundamentais, sobre esses fatores de risco, diminuo eles, consigo combater eles, eu acabo tendo menos propensão do risco acontecer. Porque, na verdade, o risco é um resultado, ele é um produto de probabilidade vezes impacto, né? Mas ele é um produto. Ele é uma grandeza probabilística. Exatamente. Né? Então, ele pode ser calculado, ele pode ser mensurado. Se ele pode ser mensurado, eu posso gerenciar ele. Caso contrário, eu não consigo. Rogers, o que seria esse problema de agência? O que é isso? Me explica esse... O problema de agência, o problema do maior agente, é quando você tem, das duas partes ali da transação, você tem uma que tem a intenção de transferir risco de cauda para outra. Entendi. O cara vai fazer isso. Não é quando. Aliás, não é se. É quando ele vai fazer o momento da história que ele vai fazer essa... Ele vai fazer isso. O problema de agência foi muito estudado por seguradoras. Por quê? Porque elas tinham que segurar o risco do associado, do detentor da pólice. E se eu tiver uma situação em que há transferência de cauda e aconteceu, como é que eu evito esse risco? Eu vou aumentar o valor do prêmio? Como é que que tipo de filtro eu posso utilizar para evitar que esse problema de agência faça um contrapeso, compensar a outra parte, né? Infelizmente, Michel, desde que o mundo é mundo, existe um otário e existe um esperto. Ou existe alguém que se acha esperto. Tem alguém que acorda todo dia com motivação de passar o próximo para trás. Né? E alguém que será passado para trás. E alguém que será passado para trás. A gente estuda muito em prevenção à fraude. Então a gente verifica que tem esses perfis, né? E não dá para deixar simplesmente a Deus dará esse tipo de coisa. Você tem que coibir isso e tem que ser na força da lei. Tem que ser na força da lei, porque senão o crime compensa. Porque fazer errado é muito mais fácil do que fazer certo, né? O certo ninguém quer seguir, né, meu amigo? Bom se eu fizesse certo porque é correto, não porque os outros acham. Mas aí você também usou um raciocínio interessante e inteligente, que é justamente o consuetudinário, que é a base de costume. Então, se você reside num país hoje que é permitido e você passa para um que é proibido, aí você vai se excusar também daquilo, você vai excluir aquela responsabilidade, porque você, na sua formação, no seu país, aquilo era permitido. E acontece muito com o uso imoderado de droga hoje, né? Que as pessoas acabam saindo de um país que é totalmente permitido e transportando aqui, alegando, olha, no meu pode. Então... Tem uma coisa interessante, você acabou de me lembrar agora, não tinha pensado nisso. Os imigrantes japoneses, né, que vão trabalhar no Japão, os sanseis, né, niseis, teve um até que narrou uma situação que ele tinha que usar um cartão telefônico, na época existia cartão telefônico, e no Japão ele é furadinho. Então o que o bom brasileiro fazia? Ele colocava uma fita de adesiva, colocava por cima do cartão e utilizava de novo. Né? Aí quando o camarada percebeu que no Japão eles não faziam isso, eles seguiam as regras, ele começou a sentir vergonha, olha só que interessante, sentir vergonha do jeitinho dele, né? Ele estava tão acostumado a bular, que ele não ofendia ninguém. Mas lá as pessoas se sentiam extremamente ofendidas com aquilo.
E ele voltou mais japonês que brasileiro, quando ele voltou para o Brasil. Mas é a influência do meio também. Influência do meio, porque ele ficou constrangido, falou assim, poxa, mas aqui todo mundo faz certo, por que eu vou fazer errado, né? Então o meio constrangeu ele a mudar essa mentalidade, não era uma coisa que ele queria ganhar vantagem em tudo, né? Ele não queria montar... Ele via uma brecha naquilo e executava. Ele não era um criador de assimetria, ele estava reagindo à assimetria. Quando ele viu que as relações eram simétricas, ele quis seguir a regra, porque a regra beneficiava. Aí que entra a questão do costume também. E também entra a ética, né? Entra os valores, né? As pessoas não fazem errado porque querem fazer errado. Eu até estava dando uma aula mês passado para a turma de mestrado e doutorado e perguntei, estava falando de início da vida, de aborto, de todas essas questões, e perguntei qual que é a região de cada um de vocês? Nordeste. No Nordeste, como que é vista essa questão do corpo da mulher, do estupro, do abuso, do aborto? Ah, de qual região que você é? Do Sul, como que é visto aí? Então, cada região é de uma forma. Eu falo que o nosso Brasil ele é múltiplo. Cada região é o continente, é impressionante. Tem um livro muito interessante chamado A Cabeça do Brasileiro, de um antropólogo, e ele colocou em pesquisa isso. Como é que é a mentalidade do brasileiro por região, né? Você tem regiões mais conservadoras e regiões bem menos conservadoras, porém muito mais educadas. Aí ele coloca isso em estatística, você fica impressionado com a riqueza, a diversidade que a gente tem, né? E os valores também, né? São bem diferentes. Eu vi cenas bem complicadas em Fortaleza, quando eu viajei, que eu diria que seria caso de abuso infantil. Para eles é normal. Veja, é normal até o ponto em que não infringe a lei, certo? Mas tem muita coisa de valores ali também. Exatamente. Como é que eles lidam com a sexualidade da mulher, do homem, de gênero, né? Como é que eles se enxergam como pessoa. Então, é muito bom quando a gente vai num lugar que a cultura é diferente, você respeitar a cultura. Sim. Você não pré-julgar, né? Não pré-julgar. Que daí você consegue perceber melhor as assimetrias, né? E aí você pode acabar dando um diagnóstico ou chegar a uma conclusão se você conhecer primeiro. Quando a gente vem com uma bagagem pré-determinada, é muito mais difícil, que vai querer mudar o mundo conforme a tua visão de mundo. Exatamente. O nosso diretor já deu o sinal de 5 minutos, aí eu vou te fazer uma pergunta final. Obrigado. Que é justamente qual que é a sua motivação hoje, a sensação que você tem também de participar de um livro que não é do seu campo. Quando eu fiz o convite, eu tive a plena certeza disso, mas qual que é a sensação de você também eternizar o seu conhecimento para com a sociedade? Acho que isso é... Eu me senti muito honrado pelo teu convite e vou falar a verdade, eu não esperava. Na verdade, a área jurídica, os juristas, advogados, não é um setor, uma área de conhecimento que eu achei que eu um dia poderia atingir. Transitar por ela. Até porque eu não ofereço nada dentro do campo de vocês. Mas acho que talvez justamente por não oferecer nada no campo... Leia-se nada e tudo, porque para você pode ser nada e para a gente também pode ser tudo, que é uma perspectiva diferente de um assunto. Exatamente. Talvez aqui seja assim, impostor, né? Você está usando na prática. Sabe muito sobre um assunto, mas é outro métier, é outro foco, e pode compartilhar isso. É bacana quando tem essa interdisciplinaridade, porque você consegue mesclar, né, e complementar. Então, eu nunca vou ser um advogado, nunca vou ter uma visão... Nunca diga nunca também, né? Você pode ir para o UFPR, fazer o curso de Direito e... Eu não tenho talento. Vai que... Mas eu fiquei muito honrado, me senti muito... gostei muito da ideia de poder contribuir com uma obra como essa, dentro daquilo que eu conheço, né? Eu procurei ser o mais didático possível, mas eu entendi que eu precisava fazer um produto relevante para aquele público-alvo. São juristas, são advogados, são juízes que vão ler. Então,
Pessoal da academia também que está se formando, está buscando titulação acadêmica. Profissionais da área de direito, né? E eu respeito muito esse público. Então eu tentei fazer um artigo que fosse do nível adequado e fiquei surpreso quando você aprovou. Olha, ele vai publicar mesmo. Não era brincadeira. Você até me mandou uma mensagem na época perguntando qual que é a sua posição, sua resposta. Uhum. Se quer Eu acho que eu tinha passado por um momento de doença também, não sei. Não sei. Eu sou aquele fanático por trabalho, né? Então trabalho, fico doente, caio, sumo uma semana e volto. Você não corrigiu nada do artigo, falou assim, ele está aprovado 100%. Falei, opa, como? Aí o impostor conversando comigo, falando, não, alguma coisa de errado tem que ter aí. Pois é, que tá tão certo, vai publicar mesmo. Então tá bom. Tomara que o público goste, né? Tomara que o público aprecie. Claro, não é um artigo técnico, né? Fala sobre ética, mas é um bom apanhado do que... Mas talvez a ética seja a parte mais importante na relação humana. Se nós não alcançarmos a ética, o direito fica também irrelevante. Eu sempre digo... que a gente faz, né? Fica Eu irrelevante. sempre digo em aula de bioética também, que eu divido com o professor Paulo Aidanos isso. A ética é a ferramenta fundamental da nossa vida. Nós já nascemos seres moldados para a ética. Né? A nossa mãe, inclusive, nos molda na ética desde do nascimento ali. Nós que vamos perdendo essa bagagem durante a vida, né? Vamos colocando esse jeitinho ajusta daqui, ajusta dali, perde um pouquinho daquela essência. E o direito vem tentando colocar tudo isso numa caixa, falando, não, vamos acertar esse... É humanas, né? Esse rol aqui, né? Esse erro, essas atitudes e colocar dentro de uma caixa. É uma caixa. ciência humana, né? Exatamente. Por isso que é uma ciência humana. Exatamente. Esse é o objetivo, né? Exatamente. E de certa forma você tem todas as ciências se complementando, exatas complementam humanas, e quando a gente consegue, né? O importante é que a gente consiga abarcar, né? E diminuir assimetrias, que são, na verdade, injustiças. Exatamente. Que, culturalmente ou não, elas existem, né? E elas são, volta e meia, transferidas para aquela parte que é mais fraca. E como você já fez uma análise minha comportamental um dia, de perfil, não foi? Poxa. Falou, você é da geração tal... Você não se comporta como tal, você se comporta como uma geração mais antiga. Perigoso, hein? Um espírito velho, né? Aprisionado. Não, isso. Eu quis falar que você você tem uma visão mais um pouco diferente da tua geração base, né? E é interessante. É muito interessante porque a gente não pode generalizar ninguém. Não dá para você pegar uma pessoa, não, é cara da geração tal, então ele vai agir dessa forma. Ele é X, vai agir assim. Ele é Y, vai agir desse jeito. Não funciona assim. Não funciona. Agora, a geração, ela dá algumas características prevalentes. De molde. De molde, de comportamento. Isso pode ser medido, tem teste para isso. Tem psicólogos para isso também, né? O pessoal avalia isso também, não é bem a minha área. Mas o que eu quis Não, mas eu fiquei feliz. Você falou, olha, apesar da sua idade... Eu entendi que você ficou satisfeito, porque eu peguei algumas características tuas e pensei e destaquei elas. Olha, isso aqui tem a ver com isso, né? Eu não quero falar nas câmeras que a gente conversou, mas aquilo... eram características, pontos fortes teus. E a gente tem a mania de achar que tem que melhorar os pontos fracos. Não. Você tem que reforçar os pontos fortes. Exatamente. Né? Senão você volta a ser medíocre. O que é ser medíocre? É ser mediano. A ideia não é ser zona mediano. de conforto, médio. É médio. Vou falar o resto que eu tenho na minha concepção de medíocre, porque senão eu vou falar besteira. Não, mas o medíocre é isso mesmo, você está imaginando. O medíocre é medíocre mesmo. O mediano. A ideia não é ser mediano, é você assumir que você tem pontos fortes, não há nenhum demérito nisso, muito pelo contrário, e melhorar eles. Perfeito? Melhorar eles. Esse vai ser o teu legado. É por aí. Se cada um fizesse isso, o mundo seria muito melhor. Sim. O mundo não seria medíocre. Exatamente. Né? Nós vamos perdendo, né, meu amigo, toda essa essência também da humanidade, porque as pessoas acabam trocando o que há de melhor delas por questões tão fúteis do dia a dia. Acabam negociando valores. Exatamente.
acabam perdendo a perspectiva do próximo, da sua obrigação com o próximo. Você não tem mais lex ródias, né, da vida, né? Você tem só transferência de risco. Exatamente. Eu vou conseguir obter o melhor que eu posso obter e vou transferir todas as ameaças, todos os riscos de cauda para outra parte, né? Então, esse mundo, né, de non-compliance que a gente vive hoje, sem querer entrar em questão política e foco político ou contexto político que a gente vive hoje no nosso país, mas a gente está num período de desânimo, né? De certa desesperança nesse meio, né? Mas o bacana é que quem exerce política são os cidadãos, não são os políticos. Todos nós somos seres políticos e temos a capacidade de criticar isso, criticar esse processo e fazer diferente, né? Com certeza. Eu não faço errado porque todo mundo faz errado. Eu faço certo, apesar de ninguém querer fazer certo. Exatamente. Ou de pouca gente querer fazer certo. Eu não faço para os outros, eu faço para mim. Eu agradeço muito as duas passagens que nós tivemos juntos aqui. Agradeço também o jornal Estado do Mato Grosso do Sul, que me deu essa oportunidade há 2 anos, né? E vem fazendo também um trabalho que eu considero bacana, porque eu reúno pessoas boas também. E eu acho que a função do comunicador, né, ousado aqui, que eu não sou formado em comunicação, mas estou ali no meio, é justamente essa, é de trazer as pessoas boas para perto também de um público maior. Então, te agradeço muito e as portas do jornal e também dos meus projetos são abertas para você. Faço minhas suas palavras, muito obrigado pela honra de poder participar com você desse projeto, né? E espero que a gente tenha outras iniciativas aí no futuro, né? E fazer esse crossover tão bacana, né? Entre exatas e humanas. Exatamente. Tá certo? Agradeço muito, Rogers. Agradeço também. Pessoal, Deus a todos. até o próximo episódio. Tchau, tchau.